cada etapa. Durante a primeira semana estão essas primeiras regras, né? Que é o primeiro estado da vida espiritual, chamado normalmente, como eu disse antes, de via purgativa, né? Que fora do que acontece na primeira semana dos exercícios, pode dar-se como período transitório em todos os que levam a sério a vida espiritual, né? Que é o período purgativo, de purificação dos pecados, de purificação dos sentidos, de mudança ou de saída das tentações mais grosseiras e purificação da sensibilidade, né? É a primeira etapa que começa, né? E tem períodos transitórios que podem vir com mais ou menos frequência, nos quais o mal moral que nos afeta, nos toca, que nos tem tocado de alguma maneira, né? Que está presente em nós. E também tem como regiões chamadas regiões verdes, né? Poderíamos dizer assim, não totalmente maduras, que não podendo vencer ainda a nossa inclinação ao mal, pecamos com certa assiduidade, né? Ainda que já tenhamos superado a etapa dos principiantes da vida purgativa, né? Tem aquela zona, regiões ou zonas verdes que permanecem, que não estão totalmente maduras e que mesmo que tenhamos superado algumas etapas ou passado por algumas etapas, ainda permanecem, né? E que continuamos a pecar com certa assiduidade em algumas matérias, né? Então, seria a primeira semana, né? Logo tem essa segunda semana dos exercícios, que corresponde à via iluminativa. Poderíamos identificar que já nesta etapa queremos e desejamos configurar-nos a Cristo, né? Já aparece esse sentimento mais claramente, né? Já está presente de alguma maneira na primeira, mas nesta segunda esse sentimento aparece com mais força. Desejamos, queremos configurar-nos com Cristo. E a vida do cristão fica iluminada, por isso chama-se via iluminativa, fica iluminada pela vida de Cristo. É a via iluminativa. A gente recebe a luz do Cristo, né? E próprio de tudo o que cai na chamada livre ao seguimento de Cristo, né? É próprio daquele que finalmente aceita livremente essa chamada do Cristo. O chamado do Cristo, que nos pede seguir, né? Bom, então aqui eu coloco quais são as características do primeiro momento, do primeiro estágio ou do primeiro estado, né? Da via purgativa, do começo. Bom, em primeiro lugar, claro, eu sou principiante, né? Debutante, novato, né? Sou noviço, né? São todos esses sinônimos que poderíamos usar, né? E por isso tem um noviciado para aqueles que entram na vida religiosa, né? Então, novato, principiante, noviço. Sou noviço, sou principiante nas coisas do Espírito. Pouca experiência do que passa por dentro de mim. Pouca experiência da vida interior. Pouca experiência da ação de Deus na minha interioridade. A luta, nessa etapa, é mais externa do que interna, poderíamos dizer. É mais superficial, mais externa do que interna, né?
Como diz Santo Inácio na autobiografia, a gente leu antes, né? Santo Inácio diz, quando ele tinha aqueles pensamentos, né? E nestes pensamentos tinha toda a sua consolação, não olhando nenhuma circunstância interior. Quando ele pensava nas façanhas que ele faria, né? Ele sentia muita alegria, etc., né? Nem sabendo que coisa era humildade, nem caridade, nem paciência, nem descrição para regrar, nem medir virtudes. Toda a sua intenção era realizar grandes obras exteriores, porque assim as tinha praticado os santos, né? São Francisco fez tal coisa, São Domingos outra coisa, então eu farei. Então, veja, está olhando, está pensando essas grandes ações, né? Então, se colocar a virtude nas coisas exteriores, sem verdadeira abnegação interna, sem verdadeira abnegação interna, é uma palavra não muito comum, não é? A abnegação, que supõe uma negação de si próprio, né? Mas uma abnegação interna. E aí se precisa a ajuda de outra pessoa. Claro, aí aparece o papel do orientador espiritual, do acompanhante espiritual, né? Porque esse caminho, claro, não se pode fazer normalmente sozinho, né? Então, nesse primeiro estágio, estamos como essa tendência, estamos ainda muito atraídos pelas coisas exteriores, estamos pensando ainda nas grandes façanhas, né? Mesmo que sejam boas, né? Os grandes santos, né? São Domingos fez tal coisa, São Francisco, então eu faço o mesmo. Não? Temos muito ânimo e queremos fazer as coisas, né? Nessa mesma etapa, tem algumas faltas habituais, normais, né? Em qualquer campo, né? Tem erros comuns, que seria dentro dos campos da veracidade, da humildade, das relações humanas. É o tempo em que se manifesta muito a preguiça, né? Espiritualmente. Tem o tempo onde as tentações da castidade aparecem com muita força, né? Etc. Não? E se se consente a tudo isso, claro, aparece o problema. O importante é ser conscientes e começar a lutar. O combate espiritual pode e deve centrar-se nisso, né? Quando a gente sente que todos esses campos que aparecem, né, na questão da verdade, né, da veracidade, na questão da humildade, né, nas relações humanas, na preguiça, na castidade, nos vícios, aqueles que chamam os vícios capitais, que estão presentes aí, mas isso não se tira imediatamente, por isso que são capitais, né? Então, o importante é ser consciente da luta. O combate espiritual pode e deve centrar-se em tudo isso, né? Outro elemento nesse primeiro nível é a necessidade de reconhecer-se pecador. Sou pecador e produzo esse pecado. Sou pecador e produzo, poderíamos dizer, esse pecado, né? Por isso, no entanto, devo libertar-me ou livrar-me do pecado quando for curado para não pecar, né? Devo libertar-me, livrar-me desse pecado para não pecar. Daí aparece a necessidade de fazer penitência, né? O tempo da penitência. A necessidade de purificar-se, porque o intenso purgar, nos diz os exercícios, cura o sujeito pecador, né?
Não tem que ter muitas ilusões do que é possível arranjar tudo com uma boa confissão, né? Não, pode ser uma ilusão apenas, né? Podemos ser iludidos depois de fazer uma boa confissão já a coisa está tranquila, né? E acreditar que depois daquilo a gente pode lançar-se adiante sem preocupar-se mais, né? A gente tem que ser prudente porque as coisas continuam, né? E Santo Inácio fala do sentir, né? Tem uma frase muito bonita aí que a mim me impressiona muito. Santo Inácio fala do sentir interno conhecimento de meus pecados. Não somente conhecer intelectualmente meus pecados, né? Ter um autoconhecimento de mim, mas sentir interno conhecimento de meus pecados, ou dos meus pecados, né? Ou seja, não apenas saber sobre os pecados, meus pecados, mas sentir conhecimento interno de meus pecados. Ou seja, não se trata somente de ver e entender o que é mal, mas chegar a implicar a mesma sensibilidade. Bom, não se trata apenas de ficar na exterioridade, mas sentir o pecado, né? Na própria vida, né? Conhecimento interno dos meus pecados. Bom, claro, nessa primeira etapa, ainda aquele que está entrando, o noviço, não chegou a captar propriamente ou ainda a delicadeza do Cristo pobre e humilhado. O noviço, aquele que está entrando, não chegou a captar totalmente a delicadeza, a finura do Cristo pobre e humilhado, né? Ainda não chegou a captar totalmente a força da cruz de Jesus. Ainda o noviço, permanece nas rivalidades, nas hostilidades, ainda permanece na vanglória quase sistemática, né? Isso é terrível, a vanglória quase sistemática, né? Que entra constantemente, né? Que permanece, apesar de ter feito o caminho, né? E é a etapa em que somos tentados com mais assiduidade, né? Com mais frequência. Ser tentado, assiduidade, de ser tentado, e sobretudo na sensibilidade e na sensualidade, né? É o momento, essa etapa primeira, que somos tentados, sobretudo nesses campos, na sensibilidade e na sensualidade. Mas somos tentados nesses campos da forma mais rude e grosseira, né? São tentações mais grosseiras, mais evidentes, né? O mau espírito não se esconde, mas que aparece totalmente, você percebe, né? São tentações evidentes, né? Então, este é um estado que tenho que aceitar, que tem seu tempo e que não se pode mudar. Não podemos fazer outra maneira. Temos que passar por esse caminho. E no qual estado tem uma forma concreta de combater ao mau espírito, que são as regras da primeira semana. A primeira semana. E se tem superado ao ir aos pouquinhos, nos diz Santo Inácio, né? Aquela pessoa que está nessa etapa está indo de pecado em pecado, né? Ou seja, ainda não saiu dessa etapa. Peca e volta a pecar, peca e volta a pecar. Para ir aos pouquinhos
essa é a frase de Inácio, intensamente purgando os pecados e avançar no serviço de Deus, de bem em melhor subindo, né? Que é a expressão, ir de bem, passar do bem a melhor e cada vez mais para cima, né? Então, seria como essa a primeira etapa, a caracterização dessa primeira etapa, que eu resumo simplesmente dizendo: o noviço, o novato que começa essa etapa, claro, vai encontrar todas essas dificuldades e será o tempo da purificação. Então, o mau espírito será percebido de uma maneira muito mais forte, né? Mas devemos passar, porque se não passarmos por essa etapa, não podemos seguir na etapa segunda, né? Como caracterizar essa etapa segunda, o segundo estado, o segundo momento? Para aquele que caminhou com muita generosidade no primeiro momento, né, é óbvio que passe ao segundo momento. Quem caminhou verdadeiramente, honestamente, no primeiro momento, pode passar para o segundo, né, que seria a segunda semana na linguagem dos exercícios espirituais de Inácio, né? Mas isso nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Como é o caso do jovem rico, né, do Evangelho, né? Deus e o homem são incompreensíveis em seus caminhos. E nem todos ouvem o chamado. Se quer ser perfeito, vem e siga-me. Nem todo mundo ouve esse chamado. Ou nem todos respondem a esse chamado. Nem todos. Não é fácil passar da fidelidade no cumprimento de mandamentos e normas ao verdadeiro e radical seguimento de Jesus. Tem uma passagem: o fato de cumprir os mandamentos é o início da vida cristã, mas é o início. Ainda tem que entrar no verdadeiro e radical seguimento de Jesus, que é muito superior ao mero cumprimento dos mandamentos. O modelo exemplar deste processo é, sem dúvida, poderíamos dizer, a mim me ajuda a pensar assim, e nos exercícios ele está presente, né? É Nossa Senhora. Nossa Senhora, que é capaz de entrar nesse seguimento de Jesus, né? Nesse seguimento seu filho, né? Esse espírito nesse processo justamente, né? Que é capaz de entrar num seguimento radical de Jesus, né? O modelo é, sem dúvida, Maria. Então, quais são as condições da passagem a essa segunda etapa? As condições são as seguintes. Em primeiro lugar, que se saiba superar a luta essencial contra o pecado. Saber intensamente, purgando os seus pecados, nos disse Inácio, né? E converter-se a fazer penitência, de João Batista, né? Primeiro elemento. Segundo, procurar com sinceridade e coerência ir do bem ao melhor, subindo, né? Para cima, né? Procurar com sinceridade e coerência progredir do bem ao melhor e continuar subindo, né? Em terceiro lugar, é preciso ter arraigado, mesmo que seja no início, ter arraigado, começar a arraigar o desejo de seguir a Cristo incondicionalmente. Este seguimento, longe de romantismos e teorias, irá se concretizando pouco a pouco, aos poucos,
num seguimento real ao Cristo pobre e humilhado. Também é preciso a conversão da mente. É preciso a conversão da mente. Até conformá-la com os pensamentos de Cristo. Conformar nossa mente aos pensamentos de Cristo. Como é possível? Não é simples. Veja, lembram daquela cena evangélica em Cesareia de Filipe, quando Pedro diz a Jesus: não, você não pode passar por tudo isso, não pode sofrer, não. A reação de Jesus em relação a Pedro é uma palavra fortíssima, né? Que diz: afasta-te de mim, Satanás, né? Que teus pensamentos não são os de Deus. Então, até nos conformar essa conversão supõe também uma conversão da mente, que nossa mente se conforme aos pensamentos de Cristo, precisamente como São Paulo nos diz nos Romanos, que a gente leu, né? Romanos 12:2, né? Não se acomodem ao mundo, não se acostumem ao mundo presente, mas transformem-se mediante a renovação de sua mente, da sua maneira de pensar, né? De forma que possam discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito, né? E também, claro, está a necessidade da conversão do afeto, né? Para nos identificarmos afetivamente com Ele, né? O primeiro amor, né? E nos identificarmos afetivamente também com o povo no qual Ele sofre, para em tudo amar e servir. Para em tudo amar e servir, que seria um pouco a dinâmica, né? Também está a conversão dos sentimentos. Conversão dos sentimentos. De modo que se identifiquem com os sentimentos do Senhor. Identificar-se com os sentimentos de Cristo Jesus. Tenham em vós os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Qual é a forma de sentir que teve Cristo? Qual é a forma de sentir que teve Cristo? Qual é o sentimento que teve Cristo? Como sentia Cristo? E o texto, que continua em Filipenses 2:6 em diante, nos diz como sentia Cristo. Que é a resposta, né? Apesar de sua condição divina, não se apegou à sua igualdade com Deus, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Se tornou um simples homem. Homem totalmente. Mas um homem que se torna escravo e servidor, né? E também é necessário a conversão da vontade. É necessário a conversão da vontade. É a atitude da contemplação do reino nos exercícios. Aqueles que fizeram os exercícios espirituais possivelmente lembram dessa famosa contemplação do reino, né? No qual Jesus diz: quero e desejo, e é minha determinação deliberada, explícita, né? Quero e desejo, e a minha determinação, que você venha comigo. Ou aquele que está seguindo a Jesus dirá: eu quero e desejo, e é minha determinação totalmente livre de seguir-te. Eu quero seguir-te. É minha determinação, é minha decisão. Eu quero seguir-te. Está no número 98 dos exercícios, né?
aquele que deseja se tornar jesuíta, antes de se tornar noviço, né? Antes de entrar no noviciado, ou entrando no noviciado, chama-se a primeira aprovação, né? Aí o candidato à companhia de Jesus, para se tornar jesuíta, se coloca uma condição, diz, pergunta o superior, aquele candidato pelo menos tem desejos, pelo menos desejar vestir-se da aparência do seu Senhor, de usar as vestes do seu Senhor, da livreia do seu Senhor. Diz, tem desejos, pelo menos de imitar Jesus ou não. Se não tem desejos, não pode ser acolhido. Percebe? É o primeiro degrau, eu diria. Porque não está se pedindo que ele tenha desejos, mas que ele deseje desejar aquilo. Todo mundo pode aquilo. Eu gostaria de poder desejar, sentir aquilo. Né? É o primeiro elemento, desejos. Então, para a gente, para os cristãos, para nós, me parece que isso é fundamental. E nesse itinerário espiritual e na caminhada do discernimento, eu devo responder, eu desejar entrar nesse caminho de seguimento. Claro, tem pessoas que não conseguem nem isso, né? Desejo não. E o primeiro degrau, né?